Então, nisto é que nós vamos ver a palavra de Deus nessa noite. Então, vocês abriram aí comigo o livro de Jó. Vamos ver o capítulo 2, tá? De 1 a 10. Então, vamos lá? Então, Jó 2, 1. A Bíblia fala assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Aí Deus fala para Satanás: embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Fecha seus olhos, vamos orar nessa palavra. Pai, eu agradeço mais uma vez, Deus, a oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Agradeço a Deus também a oportunidade de ser o ministrante dessa mensagem que o Senhor me colocou para trazer a tua igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Agora eu peço, Senhor, que o Espírito Santo venha em nosso socorro para trazer a revelação dessa palavra. Que a tua unção desça aí agora, Senhor Deus, do teu trono, venha sobre nós, uma unção de revelação. Nós queremos, Senhor Deus, aprender de ti, como o Senhor tem feito sempre em nossos cultos. Nós te agradecemos. Que essa palavra venha acrescentar entendimentos na nossa vida e que nós possamos então, Senhor Deus, sair daqui acrescentados da nossa fé, sabendo que nós servimos um Deus que jamais nos abandona, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Usa-nos e nós te pedimos, agradecemos a ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu comecei pelo capítulo 2, onde é um segundo round de um segundo encontro que Deus teve com Satanás e falou a respeito de Jó. Se você voltar no capítulo 1, Deus está lá também com seus filhos e Satanás vem de rodear a terra e Deus pergunta dele de filho de Jó e Satanás fala assim: também tu cercaste Jó com que tudo alguém possa ter, o cara mais rico da terra, né? Deste tudo de bom e de melhor, tira o que tem para ver se ele não vira uma pessoa que vai blasfemar contra o Senhor. E aqui nós lemos a palavra no segundo round. Deus estava lá com seus filhos e Satanás volta lá nessa reunião e Deus fala assim: olha, você viu meu filho Jó? Continua íntegro, apesar de você ter me incitado contra ele sem causa. Aí Satanás falou assim: eu tirei todos os bens dele e tal, né? Continuou sem blasfemar, mas toca na saúde dele, toca na carne dele, para ver se ele não vai se virar contra o Senhor. Aí Deus falou assim: está fechado, pode tocar nele, poupa-lhe a vida. Irmãos, o que acontece depois? A palavra diz, né, que depois de Jó ter perdido os filhos, os bens, né, ter perdido tudo, ele, a sua mulher também perdeu tudo, né, que está, né? Aí vem uma segunda situação, a situação na vida dele, que ele perde a saúde. A Bíblia diz que ele ficou com uma enfermidade que a ele era tanta dor e tanta situação ele foi coberto de feridas, né? Úlceras, outros lugares, né? Que falam tumores, da cabeça aos pés, e que Jó não fazia outra coisa senão raspar né? Aquelas impurezas, né? Com um caco de telha. E a Bíblia fala que a mulher de Jó, ao vê-lo nessa situação, fala assim: Jó, né? Ela fala: você ainda continua íntegro a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre.
E Jó fala assim, você parece uma doida, né? Esse Deus, né? Esse Deus, vamos ler aqui para a gente ver exatamente como foi. Então, no verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomava cacos com ele a raspar-se. Então a sua mulher lhe disse, ainda conserves a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Tendo recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Apesar de tudo, Jó não pecou. Irmãos, nós vemos aqui duas situações de duas pessoas passando pela mesma circunstância. E as duas com situações, com reações, atitudes diferentes uma da outra. Antes da gente avançar nesse entendimento aqui, eu queria trazer um paralelo para falar um pouquinho para vocês, que pode ser avaliado aqui, a lei da aerodinâmica. Né? O que é a lei da aerodinâmica? Você pega, por exemplo, uma coisa em alto movimento contra a massa de ar parado e vai ter uma reação quando tiver um impacto. Né? Ou se tiver uma coisa, por exemplo, um catavento, aquela a eólica, né, que fica lá, e o vento bate numa coisa parada e o impacto produz uma situação. A aerodinâmica, a gente pode ter duas situações bem interessantes também. A mesma circunstância, o impacto de uma coisa parada com um vento ou com uma coisa em alta velocidade com um ar parado. Você pensa, por exemplo, um carro de corrida. Né? Quando você examina, né? Quem já viu um carro de Fórmula 1 de perto? É muito interessante. Você não viu, talvez você não viu de perto, você viu na televisão. A aerodinâmica dele é toda preparada e ele tem um aerofólio traseiro, né? Lá atrás, a formação dele para manter ele colado no chão, para ele não voar. Porque o impacto dele na alta velocidade contra o vento, se ele não tiver essa condição, ele voa. E como ele não é avião, o acidente é na certa. Já um efeito contrário, uma mesma alta velocidade quanto a massa de ar parado é o avião, que foi montado com as asas num ângulo necessário para que ele, naquela velocidade, a hora que ele erguer um pouquinho a inclinação da asa dele, o avião voa. Então, vocês perceberam que as circunstâncias são as mesmas, mas os resultados, dependendo da atitude, são diferentes. Enquanto o carro de Fórmula 1 foi preparado para ficar grudado no chão e não decolar, e ele enfrenta a mesma circunstância, que é o impacto com a massa de ar parado, o avião também encontra a mesma resistência, só que um foi preparado para voar e um foi preparado para ficar grudado no chão. Né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, que na nossa vida espiritual, nós encontramos circunstâncias, e as circunstâncias, que nem foi o caso da mulher de Jó, são as mesmas. Um tem uma reação de um jeito e o outro tem uma reação de outro. Nas mesmas circunstâncias. Tem gente que fala assim, não, mas Jó sofreu. A mulher de Jó também sofreu. Né? A Bíblia não fala mais do que isso, né? Que ela chegou ao ponto de chutar o pau da barraca. Falou assim, Jó, chega de sofrimento. Né? Chega de sofrimento. Amaldiçoa esse Deus e morre. A gente fala que loucura, né? Jó falou, é uma doida, né? Mas pensa um pouco, a perda que Jó teve, filhos também eram filhos dela. Os bens também eram bens dela. Todas as perdas ela também teve. Aí você fala assim, mas na doença só foi Jó quem perdeu. Irmãos, você nunca passou situações, você não tenha passado situação, mas tem situação tão triste de sofrimento,
que você não pode fazer nada pela pessoa, que você até trocaria de lugar de ver o sofrimento daquela pessoa, trocaria o lugar por aquela pessoa, não é verdade? Tem situações assim. Então, mas não dá para falar que a mulher de Jó estava sofrendo menos que Jó, né? Ou mais que Jó, não. Mas vamos falar dos fatos. Nós temos aqui a mesma circunstância e duas reações diferentes. Assim como o carro, né, foi preparado para manter colado no chão, o avião foi preparado para decolar, descolar do chão, por isso que fala decolagem, né, que é a descolagem do chão. Nisto, nós vemos a nossa vida também, nós temos as nossas reações é que determina como é que vai ser o resultado e o destino da nossa vida. E não a circunstância. As circunstâncias, sim, elas impactam, como o ar impacta, mas um sobe, outro desce, né? Depende da sua reação. E nisto, a gente tem que entender que isso vale para muita situação da nossa vida, né? Muita situação da nossa vida, o nosso destino. Como é que é? Se você vai ser uma pessoa feliz, se a sua vida vai estar acabada, se vai ser um recomeço, depende de como você reage à circunstância. Depende de como você reage quando você está diante da circunstância. Então, não é que aconteceu e a sua vida acabou. Porque para Jó, ele não pecou. A mulher de Jó, ela detonou, não é? Então, nós não estamos aqui julgando a mulher de Jó, né? Mas nós estamos falando de duas reações diferentes. E nisso aqui, essa situação, nessa ministração aqui, é para nós abrirmos os nossos olhos. Porque as circunstâncias vêm, né? Como você enfrenta ela? Então, nisto, às vezes você fica com a boca cheia para falar, também, olha o que aconteceu comigo. Né? Olha o que foi que aconteceu comigo. Então, às vezes nós ficamos olhando na circunstância, né? E nós não olhamos qual foi a nossa reação. Né? Então, eu vou colocar também, né? Vamos seguir mais um outro exemplo também na Bíblia, situações parecidas. Mas vamos ver agora como é que Deus olha para nossas reações. Por quê? A reação é sua. Né? Você, mulher de Jó, reagiu de um jeito, Jó de outro. Mas assim, pensa você, que Deus nos escolheu. Assim como Deus escolheu Sansão para um propósito de libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E Sansão pisou na bola feio, né, na missão dele. O tempo todo. Só no final lá que ele deu uma recuperada, mas também já no fim do tempo dele. A pergunta é, o quanto Deus às vezes não fica frustrado quando Ele nos prepara, nos separa, nos coloca em comunhão um com os outros, onde nós vamos receber dele, e na hora em que a situação aparece, e ele já sabia disso, porque ele falou, se prepara para o dia mau, para se conservar bem depois que tiver passado, porque tudo passa. Então o detalhe é como é que você ficou depois. Porque passar, nós vamos passar. Essa é a verdade. Então, eu quero trazer um outro exemplo para a gente pensar a respeito sobre aquela questão dos 12 espias, né, da terra prometida. Os irmãos sabem na Bíblia, né, que Abraão tinha uma promessa de Canaã, a terra que emana leite e mel. Lá atrás, Deus falou para Abraão, essa terra não será para você, será para a tua descendência, ela que vai herdar essa terra. Então, aquelas pessoas, né, vinham de pai para filho, falando do dia em que eles entrariam na terra prometida. E quando chegou no limiar de tomar posse na terra prometida, Moisés levanta 12 espias, sendo os príncipes das 12 tribos. Cada tribo tinha um príncipe.
Então não foi qualquer pessoa que ele pegou, vai lá, você vem aqui, você não está fazendo nada, vai lá espiar a terra. São pessoas líderes daquele povo lá que foram escolhidos. Então, vamos ver o que aconteceu, né? Abra comigo Números capítulo 13. Vamos ver como é que foi a reação. Números, está no Velho Testamento. Está depois de Levíticos, né? Vamos ver aqui Números capítulo 13, vamos ver do verso 25 ao 28. O relato dos 12 espias. Os irmãos sabem, né, que eles foram lá ver a terra prometida e Moisés deu a ordem para ele relatar depois o que eles viram. E os 12 espias vieram com um relatório, realmente aquela terra é boa, né? Trouxe uns cachos de uva maior que um homem, né? Precisaram de 2, 3, 4 para carregar um cacho de uva. Mas, a Bíblia diz aqui no verso 25, né, que ao cabo de 40 dias, todo mundo achou aí? Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes a conta, passaram o que eles viram. A eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Realmente, relataram, disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Então, enorme colheitas eles trouxeram ali. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Né? E falou assim, olha, a terra tem gigantes, a terra tem homens enormes, e eles vão nos comer como pão lá. Né? Então, o relato dos espias foi o seguinte, olha, Moisés, a terra é boa, mas sem chance nenhuma da gente ocupar aquela terra. Né? Porque lá tem gigantes. Então, irmãos, o que aconteceu? Eles inflamaram o povo, dizendo que era impossível que eles ocupassem aquela terra prometida, que aquilo lá não era para eles não, porque aquela terra já tinha dono, já estava toda ocupada e também tinha uns homens de 3 metros de altura lá. Irmãos, então nisso aqui, né, nós vimos no verso 30, né, no verso 30, o que aconteceu? Caleb, né, fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aqueles povos, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra do que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, o que aconteceu ali? Né? O que aconteceu? Mesma circunstância. E dois relatos diferentes. Então, vamos pensar o seguinte. Ao invés de falar o seguinte, os relatos diferentes, vamos ver o que eles tinham em comum. Aqueles não eram todos filhos de Israel? Filhos, né? Não eram todo o povo de Deus? Ninguém pegou ali povos diferentes. Eu falei que foram escolhidos os 12 espias, príncipes das nações, das 12 tribos. Então, todos eles serviam o mesmo Deus. Todos conheciam um Deus que tirou eles do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Todos eles viram o mar se abrir. Todos eles viram durante
um tempo lá no deserto, um Deus que mandava, né, uma nuvem para proteger eles de dia e uma coluna de fogo para conduzir eles no deserto, aquecer do frio. Então, por que que dois povos, na mesma circunstância, né, viram as mesmas coisas? Os gigantes foram para os 12, né? Ninguém falou assim, não, só os 10 que viram, os 2 que Josué e Caleb não viram o gigante. Não, eles também encontraram as mesmas circunstâncias. O que eles tinham em comum? Serviam o mesmo Deus, conheciam a mesma lei, conheciam as promessas de Abraão, conheciam o Deus que eles estavam servindo. E por que duas reações diferentes? Então, nisso aí, irmãos, né, quando nós comparamos Caleb, a reação de Caleb e Josué, é muito interessante, né? São dois grupos diferentes, né? Duas reações diferentes para uma mesma situação. Assim como nós falamos a situação de Josué, de Jó, também nessa situação. Agora, dois povos, duas reações, mesma circunstância, e só os dois, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Então, o que nós podemos afirmar? Que não só as nossas reações, atitudes, determinam o nosso destino, né? Como também os resultados, as consequências daquilo que nós estamos reagindo, né? Por quê? Porque nós estamos vendo aqui que Josué, que Caleb, eles perceberam que havia um medo, né? Um medo nos filhos, né? Nos outros espias, que ele estava passando aquele medo. Então, você vai me dizer que eles eram corajosos? Ora, então vamos falar um pouquinho. Tem situações que vêm e nos coloca medo. Eu pergunto, quem não passou por situação de medo? Então, tem alguém que fala assim, não, eu não tenho medo. Não existe quem não tem medo. Mas, peraí, pastor, como é que é essa história? Existem situações de medo para todo mundo, e você não tem problema nenhum de você sentir medo. O detalhe não é sentir o medo. Por exemplo, é como você reage ao medo. Eu já contei aqui uma história que eu fui testado quando eu era pequeno, né, sobre o medo, né? Então, cada um tem uma reação, né? Quando eu tinha meus 7, 8 anos, e nós éramos muitos irmãos, morava num sítio, e naquela época a questão toda de ser homem, não ser homem, é falar, se eu tenho medo, não tenho medo, né? E eu era sempre escolhido para fazer bullying comigo, para, né, tentar me provar, os outros passavam, mas eu era lobisado, né? E tem um irmão meu que ele, de vez em quando ele vai nas festas, nos nossos eventos, já veio aqui na nossa igreja, o Alício, e ele era muito de fazer arte, né? Então ele tem uns 7 anos mais velho que eu. Eu tinha lá meus 7 anos, ele devia ter uns 14 por aí. E nós morávamos no sítio, e no sítio deu 6 horas da tarde, né? Quando os tempos assim mais curtos, vira um breu, né? Você não tem luz, é uma escuridão total, né? E aí ele falou assim para mim, né? Ele falou assim, você não tem coragem. Nós morávamos distante da estrada, uns 300 metros. Se você for homem, se você não tiver medo, você vai lá na porteira buscar um pano branco que eu vou colocar lá, né? Se você conseguir, você vai ganhar, naquela época acho que era 1 cruzeiro, sei lá, uma coisa assim, né? Eu nem lembro a moeda. Mas assim, a ideia não era eu ganhar 1 cruzeiro, a ideia era provar se eu tinha ou não tinha coragem. E lá foi eu, né? E aí, só que não era só buscar lá, tinha uma prova de medo ali. E ele foi, né, pelo mato lá, e foi lá na porteira, naquela escuridão, pôs um lençol branco na cabeça e ficou
que nem uma assombração, assim, né? Com um lençol branco na cabeça, né? Ficou me esperando, né? E eu não estou sabendo de nada, eu estou indo, né? Vou provar que não tenho medo, né? Mas lógico que eu tinha medo, né? Mas eu tinha que provar que não era medroso. Aí chego lá, quando eu cheguei a uma distância daqui na porta aí da igreja, eu vi aquele vulto branco, falei assim, o que é aquilo? Ah, deve ser as vacas que nós deixamos no pasto, no pasto de baixo. Mas imediatamente processou, não, peraí, as vacas estão lá no pasto de cima. Não são as vacas. Aí, então o que é? É o cavalo branco, né, que eu usava um cavalo branco. O cavalo branco que está ali, né? Não, o cavalo branco eu deixei no outro lugar. Nisso eu estou chegando perto, e quando eu chego daqui na Leusa, mais ou menos, eu consegui identificar aquela situação, né? Espantosa. Quando eu vi aquilo, meus cabelos tchum, né? Subiu. E eu imediatamente voltei, que eu ia virar para sair correndo. E aí eu ouvi uma risadinha, pronto, né? Ah, já sei, né? Ganhei o dinheiro e provei que eu não era medroso. Mas quem não tem medo? Nós todos temos medo. O problema não é ter medo. O problema é você ser controlado pelo medo ou controlar o medo. Tem gente que é controlado pelo medo. Então Josué e Caleb, eles falaram o seguinte, nós não estamos sozinhos. O Deus, ele fala assim, olha, nós pelejaremos e venceremos, porque assim, se Deus nos deu o milagre de abrir o Mar Vermelho, se Deus nos deu tantas coisas, Deus está conosco, Ele nos dará essa vitória. Mas o medo dos outros não deixavam ver que Deus estava com ele. Então, irmãos, o problema do medo, né, que Josué e Caleb trabalharam aqui, eles trabalharam porque, não que eles não tiveram medo dos gigantes, você acha que eles não iam ter medo do gigante, uma pessoa enorme, mas eles falaram o seguinte, com meu Deus, nós vamos vencer, não sei como. Isso aí, irmão, é que a nossa vida nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos, que Deus é conosco. A palavra de Deus fala o tempo todo, 1000 cairão ao seu lado, 10 mil ao seu direito, e não serás atingido. Então, nisso aí, irmãos, olha só as consequências disso. Né? As consequências disso é que Josué, né, eles pelejaram aqui com relação a essa questão, mas número 14, 21, Moisés intercedeu, porque Deus queria acabar com aquelas pessoas todas ali, né? E a palavra diz que Moisés intercedeu para que Deus não matasse, né, e não desanimasse ali. Então, mas assim, Números 14, 21, a palavra do Senhor, olha aqui que Deus fala. Ele fala o seguinte, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os meus prodígios que fiz no Egito e no deserto, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os meus prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes e não me obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Então Deus fica irritado. Não foi uma vezinha só. Deus já estava de olho naquelas pessoas, já eram há 10 vezes que aquelas pessoas puseram Deus à prova. Deus falou o seguinte, não foi a primeira vez. Então, olha só, a atitude daquelas pessoas ali, era já 10 vezes que aconteceram, que Deus falou o seguinte, né? Eles fizeram pouco caso de mim. Não somente se deixaram de acreditar, mas não foi uma vez só. E ele falou assim, todo mundo que viu o que eu fiz, né? Por 10 vezes, por 10 vezes, a palavra diz que eles desobedeceram a minha voz. Então, não foi a primeira vez que eles estavam murmurando. Então, às vezes, Deus está de olho na gente, né? Como é que é a sua atitude? Está certo que a gente, às vezes, tem medo. Mas Deus fala, não temas, eu sou contigo. Tá bom, eu não vou temer. Outra vez, não, sai correndo e deixa tudo lá. Deus falou assim, peraí, mas eu te separei.
eu estou contigo, eu vou lutar, eu vou vencer. Mas a pessoa nem quer saber. Então, irmão, Deus ficou irado, né? E falou assim, nenhum dessas pessoas vão entrar na terra prometida. Já Josué e Caleb, né? A palavra fala Caleb, pela sua posição, ninguém duvidava que Josué entraria, porque Deus já tinha falado que ele seria o sucessor de Moisés. Mas Caleb, a atitude de Caleb tomar a frente, né? É a atitude que Deus espera, que a gente acredite na palavra dele, né? E não deixe o medo agir na nossa vida. Então, tem outra situação também, nós estamos vendo aqui, essa parte, que fala de situações em que as nossas atitudes estão sendo observadas. Como eu disse, pensa num Deus, né? Pensa num Deus que tem um propósito na minha vida e na sua vida. Cada um não está aqui por acaso. Você lá na sua família, na sua casa, no seu trabalho, Deus está preparando. Aí, o inimigo não deixa você em paz, porque a função dele é tentar nos destruir, fazer-nos parar, nos afastar, né? Então, Deus está lá. Deus está lá. Vai que eu estou contigo, né? O inimigo fala assim, aí eu vou te pegar, aí você larga tudo e vai embora. Né? Deus está falando o seguinte, calma, eu tenho uma promessa para a sua vida, eu tenho um propósito. Agora, se você não crê, você não vai em frente. Se o medo for maior do que a promessa que, né, a palavra está trazendo, então nós não podemos ser controlados pelo medo, nós temos que controlar o medo, né? Temos que tomar posição. Porque as situações vêm, irmão, né? Sem lutas não tem vitórias. Nós queremos vitória, mas não queremos passar por luta. Não tem jeito. Quantas lutas nós temos tido, mas quantas vitórias? Você está aqui hoje porque Deus te deu a vitória. Amém? Então nós não podemos, porque lutas virão, mas é como você reage às lutas, às circunstâncias, que Deus está olhando. Né? Deus está falando o seguinte, como é que está? Você está crendo em mim? Né? Como é que eu vou agir se você sair de campo? Então, Deus tem uma outra coisa também que influencia, que não só as nossas atitudes vão, assim como foi para Caleb, Josué, definir o nosso destino, se nós vamos entrar ou não na terra prometida, se nós vamos tomar posse daquilo que Deus preparou para nós. Não só nossas atitudes vão nos levar ao destino que Deus preparou, como também influencia os resultados. Né? Eu quero também trazer para os irmãos uma reflexão ali, quando Jesus traz as parábolas do semeador. Né? A parábola do semeador, Jesus fala em 4 solos diferentes. Né? Lembra? O semeador saiu a semear, tinha a semente que caiu na beira da estrada, a que caiu no pedregulho, no espinho, né? E aquela que caiu em terras boas. Vamos abrir aqui em Mateus, tá? Mateus 13. Vamos ver aqui a palavra do Senhor, Mateus 13. Mateus 13, verso 5. Outra parte caiu em solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu. Mas visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinham raízes, secou-se. A outra caiu entre os espinhos. Mas vamos ficar só nessa aqui, que caiu em terra rochosa, pouca terra, não tinha profundidade. E veio o sol e queimou. Lá na frente, no verso 20 e 21, Jesus está explicando para os seus discípulos nessas parábolas. No verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, olha o que Jesus explica para os discípulos. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, enxergando a angústia ou a perseguição por causa da palavra,
logo se escandalizam. Né? Aquilo que nós acabamos de falar. As angústias, os dias maus, né? Aquelas perseguições que acontecem, que o inimigo não nos deixa em paz. Né? Outro dia alguém falou assim, vocês crentes ficam falando que inimigo para lá, inimigo para cá, né? Vocês estão tudo fanáticos falando de inimigo, ele não existe. Falou assim, não existe porque você está andando ao lado dele, junto com ele. Volte-se para Cristo, você vai trombar de frente com ele. Quando você voltar para Cristo, você vai ver que ele existe. Porque você não vê para quem, se você está fazendo a vontade dele, está feliz da vida com você. Então você não vai ter nenhum problema na vida com ele, por enquanto. Mas na hora que... Não vai deixar essa história para depois. Irmãos, o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo de antes pouca duração, chegando a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, irmãos, nós estamos falando aqui o seguinte, Jesus contou que ela, por cair num solo rochoso, pouca terra, veio o sol e queimou, e ela não teve forças, porque as raízes não tinham alcançado a terra. Então, o que a gente pensa de primeira mão? Essa semente aí, né, de repente não era tão boa, porque não aguentou o sol. Ou então foi o sol que queimou. Nada disso que foram as circunstâncias estavam errado nessa história aqui. O errado foi não ter raízes em si mesmo. Então, o que acontece? Quando nós temos, assim, profundidade, a semente, a raiz desce, né? Quando tem terra, tem espaço, né? A raiz desce e vai buscar os alimentos da terra. O sol não tem mais força para destruir. Mas quando ela está aqui em cima, não recebe os nutrientes da terra, o sol, com certeza, vai matar a sua planta. É que nem você, hoje mesmo a gente estava falando com a minha esposa. Minha esposa tem um jardim que às vezes a gente fica admirando lá, mas tem hora que às vezes a correria é tão grande, falta tempo para pôr água. E o sol, ele é escaldante, né? Ele vem mesmo. Então, se ela não tiver alcançando a água que precisa, o sol não é problema. Se ela tiver o suficiente para se alimentar e fortalecer e resistir ao sol. Então, Jesus está falando aqui que o problema não é a semente, que Deus fez ela germinar, não é o sol, porque o sol é vida, faz com que ela cresça. O problema é que ela não tinha profundidade. A raiz, era pouca terra e não alcançou profundidade. Assim também, irmãos, nós vamos entender na nossa igreja, é para nós essa palavra, para mim, para você, os crentes, a maioria deles, não querem profundidade na palavra. As pessoas querem, né, uma coisa bem light. Por favor, termina logo essa palavra aí, hein? Está demorando. Eu não quero saber. Então, peraí. A profundidade é que Deus está revelando, que nós temos lutas e Ele está mostrando, nós precisamos fortalecer na fé. E eu preciso sair daqui e amanhã eu tenho que continuar refletindo essa palavra. Não é ficar esperando o próximo domingo, o que será que Deus vai falar? Não! Eu preciso trabalhar isso aqui para alcançar, né? Alcançar, me fortificar, porque Deus está falando o seguinte, fica bem sua estaca, né? Prepara bem sua tenda. Deus quer fazer a gente crescer, mas se a gente não estiver bem fincado, não tem como crescer. Se nós não estiver bem fincado, se nós não estiver assim compromissado mesmo, Senhor, eu sei que o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu porto seguro, então eu vou encontrar tudo que eu preciso em Ti. Então eu vou me dedicar à Tua palavra, eu vou ler a palavra todos os dias, não é só no domingo, né? Certo? Então nós estamos aí com o plano de leitura da Bíblia, estamos já em março, a gente termina o ano já, né? Então, glória a Deus quem está conseguindo ler a Bíblia. Mas independente de ler a Bíblia em um ano, nós precisamos ter o contato com a palavra todos os dias. Nós precisamos meditar, falar, Senhor, abra meus olhos, mostra para mim. Né? Então, para cada dia tem uma situação, e Deus se revela dando sabedoria para nós.
Precisa de sabedoria? Peça a Deus. Irmãos, mas quanta profundidade que nós precisamos, e que se nós não buscarmos profundidade, Deus não pode, né? Não tem como nos fortalecer, porque o sal da terra já está preparado, né? Toda a riqueza para nos... A raiz chegando lá já está preparado, mas se nós não chegarmos, né? Deus não pode fazer nada por nós. E Deus já fez a parte dele, que germinar, fazer a semente germinar. O sol não é para matar, o sol é para dar vida, né? Como é importante o sol, né? E Deus, quando manda o sol, então vai acabar. Não, precisa do sol. Mas nós precisamos ter entendimento que Deus está olhando para nós, né? Buscando em cada um de nós, assim, que a gente seja forte, que nós sejamos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra, eu pensei assim, né, para ir para um encerramento já, eu estava pensando num jogo de futebol. Pensa um final da Copa do Mundo, né? Eu falei, poxa vida, falar de jogo? Não. Pensa uma situação, final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Né? Sai faísca, né? Só de pensar. Irmãos, ninguém quer perder. Enquanto os jogadores lá estão lá preparados para ser o campeão, o adversário quer derrubar. O adversário quer fazer com que você perca. Imagine que é você que está lá em campo. O adversário quer que você perca. De qualquer forma você tem que perder, porque você não pode ganhar. É o jogo né, que vale lá o campeonato mundial. Então a nossa vida é como se todo dia a gente entrasse numa final de Copa do Mundo, assim, né? Todo dia o inimigo ele fala assim: eu não posso deixar ele ganhar. Não posso, né? Ele vem determinado a nos vencer. E aí, nesse jogo, o adversário não alisa ninguém. Você já viu? Os caras vêm para valer. Eles jogam duro, né? Da cintura para baixo vale tudo, né? É assim, um jogo de final de Copa. E aí, não somente pela cacetada, né, os trancos que dão, mas também por no futebol eles falam em catimba, né? Eu não sou muito futebol não, mas alguns termos assim, né? Catimba, o que é catimba? Fazer com que a pessoa perca a cabeça, não é? O adversário, quando não consegue ganhar, que você está mais preparado, ele começa a tentar te pegar. E aí ele vai e começa a falar o seguinte: olha, já que eu não consegui, né, não consigo, ele é muito esperto, eu vou irritá-lo. Né? Eu já vi jogos, você já deve ter visto jogos, que já saiu até mordida na orelha, cusparada, tudo vale para tirar a outra pessoa do sério. E o que o técnico fica falando lá na beira do campo? Eu vejo aqui, né, nesse exemplo, né, eu pegar aqui, né, imagine que fosse Jesus falando lá: calma, não perca a cabeça, né? Nós vamos ganhar esse jogo, não se irrite. Calma, calma, porque ele vai fazer de tudo para te tirar do jogo. E se você perder a cabeça e sair da palavra, você perdeu, porque o cartão vermelho está lá em cima, né? Vai te tirar você daquele jogo. Então, quantas vezes nós estamos numa situação de vitória, mas o inimigo ele fala assim: não vai levar fácil não. Não vai levar fácil, porque ele está determinado a te tirar você, a não deixar você ganhar. Você acha que é fácil? Alguém aqui já viu alguma vitória fácil? Luta, 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 mas a vitória já está dada, amém? A vitória já está dada. A vitória já está dada, mas você tem que entender que o inimigo não vai desistir com isso. Ele vai fazer de tudo para você tirar. Então é nessa hora, né, que você está numa situação dessa. Situação humilhante. Você está sendo humilhado. Porque as pessoas vêm e jogam todo o jogo possível. É humilhação. Vai te fazer injustiça com você. Vai te machucar, vai te ferir. Mas o Senhor falou assim: mas a vitória já está te dada. Né? Aguenta firme.
Aguenta firme, porque a vitória já é nossa. Irmãos, a melhor coisa nessa hora é lembrar de Jesus. O melhor exemplo que nós podemos ter, né, é Jesus. Pastor, Jesus, tremendamente, né, um exemplo na nossa vida. Eu convido você a abrir aí a palavra em Isaías 53. Olha o que diz a palavra. Às vezes você fala assim, mas eu não aguento, que a pessoa falou da minha integridade, a pessoa foi injusta comigo, a pessoa fez isso, fez aquilo, né? Me machucou, me humilhou. Será que Jesus faria no seu lugar? Então vamos ver aqui, ó, Isaías 53, 7. A palavra de Deus fala assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Você foi oprimido, irmão? Foi humilhado? Eu já fui humilhado. Quantas vezes? Quantas vezes eu já fui humilhado? Mas Deus me deu essa condição aqui de não abrir a boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, irmãos. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por o juízo opressor, ele foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, a Deus agradou moê-lo. Isso que é duro, né? O próprio Deus agradou em fazer com que Jesus passasse o que passou. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar-se. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, aí então ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos pelas transgressores e intercedeu. Amém? É pouco? Você já fez tudo isso aí? Então, quando nós tivermos uma situação, irmão, você fala assim, eu não mereço isso. Quando a situação tiver, de uma situação que você fala assim, eu não fiz nada para merecer, Cristo fez para merecer, eu vou falar toda a minha verdade. Jesus calou a boca. Ele aguentou calado, porque ele sabia, né, que ele veria o fruto do penoso trabalho. Irmãos, Deus está falando assim, você vai ter a vitória, fica de bico calado, que eu estou contigo. Por quê? Toda vez que nós abrimos a boca, nós abrimos brecha, e nós nos condenamos a nós mesmos, porque as nossas palavras, às vezes você está dando brecha para que o inimigo crie uma legalidade. Mas quando você fala, Senhor, eu creio que o Senhor é comigo, porque a palavra diz que Ele estaria conosco até o fim dos séculos. E o Senhor não passa nada em branco que Ele não esteja vendo. Né? Fique em pé, vamos estar orando.